Pronto, chefe, tá gravando. Fechou. Então, Geral, como eu tô só com a tela, qualquer coisa, se alguém perguntar alguma coisa aí, ou der algum BO no áudio aí, tu liga o microfone e fala aí. Fechou, beleza. Beleza. Fala galera, boa noite. Então, que nem o Gica falou, quando ele lançou o projeto aí do SMT, primeiro, cara, eu me identifiquei muito, porque realmente era uma ideia que eu precisava, tá? A forma que ele passou. E aí depois eu fui fazendo meus estudos, né? Fiz o estudo de 2024 também, com resultado do operacional, mandei lá até na, na aba lá do projeto SMT. E aí depois eu continuei ainda fazendo os estudos e hoje eu vou trazer uma ideia que eu estava falando até com o Gabriel, que foi uma ideia que resolveu para mim um dos problemas que eu tinha com o operacional, que às vezes era o stop muito grande, ou às vezes acontecia o SMT no H4, só que depois que a vela finalizava, já finalizava expandindo, já tinha acontecido o movimento. E hoje eu vou passar essa ideia aí para vocês. E aí depois, se vocês gostarem, faz o backtest de vocês. E depois, se melhorar também para vocês, se fizer sentido, pode usar de boa, tranquilo. Então assim, o GK passou a ideia do SMT e a intencional é, é não pegar os movimentos falsos de SMT. E sim quando ele realmente já confirmou o SMT. Então, que eu falei, fazia o SMT na vela de água, tá? E a intenção era não pegar a vela ainda se movimentando. Por quê? Porque poderia ter, querendo ou não, movimento falso de USMT, podia depois vir aqui invalidar o SMT de H4, então ele passou a ideia de pegar já na confirmação e que evitaria esse problema, entendeu? Então, por exemplo, o SMT, então a ideia era essa, ocorreu o SMT, e aí a gente pegaria a entrada no final, na finalização da vela de H4, stop em cima. Eu sempre gostei de pegar no ativo por referência, tá? Então, botava o stop no topo. E aí, que ele falou, buscaria um movimento também mais enxuto, de 2 para 1, 3 para 1, porque, que eu falei, às vezes o stop ficaria muito grande, então também não poderia ser um movimento muito grande, porque poderia ter correções e tal, entendeu? E aí o problema que às vezes acontecia era, por exemplo, essa vela já ter expandido, e aí cada expansão, cada movimento mais agudo assim, o stop também ficaria muito caro, e às vezes já aconteceu muito comigo de já ir no meu alvo técnico, tá? E não ter pagado 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1, entendeu? Porque às vezes o stop ficou muito grande. Então, o problema que eu tinha falado era esse, entrada após expansão do candle, que nem eu falei aqui, e o stop às vezes ficava muito grande, entendeu? E aí, eu fiquei com a ideia de que quanto menor o stop, as entradas seriam mais rápidas, querendo ou não, mais curtas. E aí, quanto mais tu clicar, tu fizer a operação e o mais rápido tu sair da operação, do mercado, melhor, tá? Menos exposição, movimentos mais curtos, mais enxutos. E também a questão de se tu pegou um stop e o ativo vai ter que andar menos, tá? Então mais rápido também vai ser a operação. Mais rápido colocar o meu dinheiro no bolso, tá? Então às vezes entrada de menos de um dia, isso facilita muito. Também, em caso de stop, não é aquela para baixo, corrige, sobe. Então, em caso das emoções também, uma entrada com stop menor também ajuda muito, entendeu? Então, essa era a ideia do operacional. Passou. E a solução
né? Primeiro aqui, trazendo para o movimento que acontecia nesse aqui, tá? Querendo ou não. E a ideia é que dentro de cada vela, dentro desse movimento de manipulação aqui, acontece movimentos, tá? Que nem até o GK falou numa aula aí, que esse momento já é o momento da manipulação do. Então, se aqui já aconteceu a manipulação do preço, às vezes o resto do candle, o que tende a fazer é só a expansão. A regra, mas em muitos casos o candle finaliza tão grande assim por conta dele, entendeu? Então aqui no micro já vê o outro ativo aqui segurando mais e mais numa acumulação, tá? Típico de um SMT, então o ativo que manipula geralmente tem esse momento explosivo e esse outro já dá para perceber esse momento de SMT acontece. E aqui eu quis trazer também a ideia da abertura do candle, a manipulação e aí depois a distribuição do candle. Tá? Então essa é a ideia que às vezes acontece muito, principalmente quando o SMT acontece logo nas primeiras horas, logo nos primeiros minutos do candle de A4. E essa aqui foi a minha ideia, foi o que eu pensei, que quando o SMT acontece nas primeiras 2 horas do candle de H4, tá? E essa vela de H4, essas primeiras 2 horas do candle de H4 acontece, e a gente tende as outras 2 horas ser de expansão do preço. E é por isso que às vezes também acontecia do tão grande, que nem o GK falou, aqui é uma operação, querendo ou não, a gente já vai pegar na confirmação, então, pegando na confirmação, também ele já pode ter expandido. E aí o estudo que eu fiquei observando foi essas primeiras 2 horas do candle H4. E quando o ativo manipulava nas primeiras 2 horas, que finalizava, então eu já tinha minha confirmação de entrada. E aí eu passei por optar por não esperar mais o candle de H4 completo e passei a acreditar nessa ideia de antecipação do SMT em H4, que para mim começou a resolver muito os meus problemas em relação a tamanho de estoque. Então, por exemplo, esse movimento que às vezes a gente teria que esperar o H4 finalizar, seria aqui já parte do lucro e muitas das vezes a estrutura que ele fez já daria até 3-1 aqui, que eu vou já mostrar um exemplo para vocês. Então o estudo que eu fiz foi esse, vindo dentro da vela de H4 e também entendendo que às vezes eu não preciso esperar essa vela de H4 finalizar por completo. Por quê? Porque se veio nas primeiras 2 horas, significa que o movimento tem muito tempo que para essa vela já expandir de 4 horas, entendeu? Então eu espero apenas a vela de 2 horas se manipular nas primeiras 2 horas da vela de H4, finalizar, e aí eu já pego a entrada acreditando na antecipação do SMT de H4, que resolve e resolveu e vem resolvendo para mim o problema de às vezes até essa expansão do preço no H2 e por isso o stop ficaria muito grande, que nem nesse exemplo. Então, às vezes, um trade teria que andar muito, ficou menor por conta do stop e isso traz também mais rentabilidade, que eu vou já passar o modelo aí para vocês. E aí, depois dessa introdução, que eu pensei, né,
do operacional e dessa antecipação dessa. Aí eu fui para os estudos, aí eu fui para a métrica, aí eu fui observar nos outros estudos, tal. Em 2024, das velas que confirmaram o SMT de H4, em 70% que o H2 teve influência, reduziram o stop loss. Ou seja, meu stop diminuiu, entendeu? Diminuiu H2 em 70%, tá? Em 70% das entradas. E no ao vivo, depois que eu comecei a testar isso realmente no gráfico ao vivo, tá? No ao vivo, no mês de junho e no mês de julho deste ano, o resultado foi de 29 trades em 19 trades que o SMT de H4 confirmou nas 2 primeiras horas. Em 19 trades, diminuiu o stop loss. Apenas em 5 aumentou e em 5 não teve influência, tá? Então, essa manipulação aqui não aconteceu na primeira vela, aconteceu na segunda vela. Ou seja, não teria como antecipar, tá? Na vela de 2 horas. E apenas um SMT não confirmado, que eu vou já mostrar para vocês que esse pode ser um ponto negativo dessa observação, tá? Então, finalizamos com 79% das entradas. A confirmação do H2 reduziu o stop, tá? Então, em 79% de 29 trades, 19 diminuiu o stop loss. E aqui, os pontos positivos e negativos que pode acontecer nessa confirmação. Os pontos negativos é ter o SMT de H4 invalidado, tá? Então, se a manipulação vem na primeira vela, tá? Vem na primeira vela a manipulação. Essa vela aqui pode simplesmente invalidar esse SMT. E aí uma entrada que não existiria, porque não pegamos a gente pegaria na confirmação do SMT, pode vir aqui e invalidar esse SMT de H4, tá? É um risco também que pode acontecer. Só que tem esse risco, tem, mas querendo ou não, já é uma confirmação de H2. Então também já é um SMT no H2. Tá? Pode vir de 4 horas e invalidar? Pode vir. Mas já é uma confirmação, já é um SMT no mínimo no H2. Entendeu? Então tem isso também. Podemos ter o stop aumentado. Tá? Então em vez de a gente ter esse stop diminuído aqui, tá? Vou dar esse exemplo aqui. Em vez de a gente ter esse stop diminuído, ele pode, sei lá, o H2 aqui e esse candle aqui no outro candle de H2 pode ter vindo aqui e finalizado de alta aqui, onde no H4 ele reduziria, o stop ficaria menor, tá? Só um exemplo aqui. Então se a gente pega no H2 aqui, o stop também ficaria maior do que a finalização no próprio H4, tá? Então isso também é um risco, mas que nem os números mostram aqui, é um risco, mas que acontece menos, tá? Então no mercado financeiro não tem essa, é probabilidade, tá? E os pontos positivos são trades mais curtos, quando acontece ter o stop diminuído, e poder ter o RR maior, que eu também vou já explicar essa ideia, tá? De poder usar isso para ter o risco retorno maior do que aquele 2 para 1, 3 para 1, que no início do projeto era a ideia. E aqui uma observação, eu não pego o SMT de H2 que ocorre dentro de uma mesma vela de H4. Então, esse que não é para ter H2, tá? Não. Eu pego uma vela, vamos supor uma vela das 5 da manhã de H4, eu espero ela finalizar e o H2 só pode acontecer na próxima vela, no caso na vela das 9 da manhã, tá? Então eu não pego
um SMT de H2 que ocorre dentro de uma mesma vela de H4. Tem que finalizar uma vela de H4 e nasce outra para esse filtro que eu venho observando. Agora é bem simples, bem básico, tá? Essa é a ideia que eu analisei, tá? E agora eu vou mostrar uns exemplos para vocês no gráfico, tá? Que principalmente aconteceu semana passada e por conta disso foi uma das maiores semanas que eu operei, tá? E só foi possível o resultado por conta desse filtro no H2, tá? Então, alguém tem alguma dúvida aí, alguma observação para a gente ir para o gráfico e eu mostrar os exemplos práticos? Se eu consigo aqui analisar. Só um minuto aqui, se Acho caso que tá cair é ok, mano. porque eu entrei no Discord. Tá ok, ninguém mandou dúvida não. Tá, beleza. Beleza, beleza. Então, beleza, vamos lá. Então, semana passada, primeiro eu vou falar dessa entrada que aconteceu na segunda-feira, que o GK até tinha comentado, tá? E ela aconteceu. Não pego porque é na vela das 21 horas, o GK no projeto pegava, tá? Mas para mim ficou muito tarde. Essa foi o primeiro trade que aconteceu, tá? Então a gente vê que a 21 no USD, no GBP USD, o topo, o high do GBP USD, enquanto o euro não. Aqui, no caso, ela que é até acessível pegar, tá? É uma vela que é até acessível pegar, tanto assim. Mas se a gente vir por 2 horas, se a gente trazer aqui por 2 horas, interessante. A vela de 2 horas, na abertura do candle de H4 das 21 horas, aconteceu a manipulação nas primeiras 2 horas. Então, se caso eu venho aqui e uma observação, eu também só pego no ativo, né, que não manipula. Então, eu preferia sim nos backtests, querendo ou não, daria mais stop também pegar no ativo que faz a manipulação. Então, é padronizado, eu só pego no ativo de topo ou fundo de referência. Então, caso eu pego aqui na configuração da vela de 2 horas, que é a próxima 2 horas, que é a vela da finalização de H4, ela deu uma pequena expandida, ou seja, querendo ou não, reduziu também o meu stop, tá? Essa é a primeira entrada que aconteceu. Não peguei porque eu não costumo pegar, tá? Na vela das 21 horas, mas foi um trade bem bonito também. Esse aí. Aqui aconteceu na segunda-feira, na vela das 5 da manhã, tá? Ó, vela das 5 da manhã. No GBP/USD, na vela das 5 da manhã. E no EURUSD não, tá? E aqui que entra o porém do operacional e quando acontece, realmente salva muito. Podem ver que tanto no ativo manipulado quanto no ativo que não manipulou, a vela das 9 da manhã foi um candle. Então seria o que? Do operacional seria pegar aqui com stop realmente no topo do seria isso, pegar no fechamento da vela. Olha como o stop ficaria bem melhor. Para mim, às vezes inacessível, pois o movimento já até expandiu bastante. E aí a gente vem aqui no H2, acontece a manipulação
no primeiro candle da vela de 4, né, nas primeiras 2 horas. Pego na finalização, olha isso, na segunda vela, nas 2 horas finais, o preço deu uma leve expandida. Então, meu stop, no mínimo, aqui foi reduzido em 50%, tá? No mínimo em 50%. Então, o candle já expandiu, enquanto a gente aqui, mesmo ficando um pouco maior, mas também não ficou tão inacessível, tá? Aqui, mais um outro exemplo, isso tudo dentro da mesma semana. Aqui, agora na terça-feira, o candle da 1 da manhã, tá? Candle da 1 da manhã, aqui, beleza? Tivemos o candle da 5 manipulando, o GBP/USD, veio até no gap também, tá? Então, é uma confirmação também. E aí, ó, na vela das 5 da manhã, o high não foi tomado na vela de H4, beleza? Olha também como ela ficou bem grande, expandiu bastante a vela das 5 da manhã, tá? Então, o normal seria pegar na finalização, stop no topo. Também não seria errado, provavelmente daria um jeito, tá? Mas a questão que nem eu falei, quanto menor o stop, mais rápido eu pego a entrada, menos pressão, eu também coloco meu dinheiro no bolso, e até em caso de emoções, a pessoa vê que o golpe então tem, querendo ou não, muitas emoções também envolvem. Então isso aqui também é um ponto que me ajudou. Aqui agora vemos, ó, 2 horas, primeiras 2 horas, primeira vela de 2 horas do candle de H4, tomou esse high, aqui não tomou, finalizou a vela de 2 horas, tá aí minha entrada no stop, na referência stop, último topo. Olha que interessante. No, no, no rompimento da estrutura menorzinho aqui, ele já tinha pagado o 3 para. Foi um candle muito, uma entrada muito mais rápida, tá? Olha como expandiu a segunda vela da H4. Olha como realmente foi uma expansão, tá? E aí é onde eu estaria entrando aqui, realmente já fiquei sair por conta dessa antecipação, tá? Também vou já mostrar exemplos que não deram tão bom assim, para essas entradas. E aqui, a última entrada que eu fiz na semana foi na quarta-feira. De novo, olha, o tempo também é importante, tá? Aqui, vela das 5, vela das 9, SMT entre 5 SMT entre 1 e 5 e 1 e 5. Então, vela da 1 da manhã, das 5 da manhã e da 9 da manhã, não tem como. É o melhor horário também esse operacional. Aqui, vela da 1 da manhã, topo de referência, vela das 5 manipula. Olha como finaliza com expansão. Tá? Esse operacional também, logicamente, é para operacional mais em tendência. Tá? Olha, finalizou bem grande esse candle de 4 horas, praticamente inacessível. E se a pessoa pega aqui, tomaria até um stop na cara, porque é muito grande. Tá? Stop muito grande, voltou tudo, aquela parada. Quanto maior o movimento que pegar, mais suscetível a correções, a estar errado, um rápido, entrada rápida, take o stop já dá ruim. E é isso. Topo, vela aqui, 2 horas, vela das 5, manipulou. Aqui, peguei no fechamento, stop no de referência. O movimento, tá? O movimento já aconteceu e logo depois já pagou 3 para 1. Então, essa foi as 3 entradas que eu fiz na semana passada.
entradas que realmente, se fosse na finalização do candle, o movimento já teria acontecido, dificilmente eu pegaria, e aí ficaria chupando o dedo numa semana que foi incrível, foi muito foda, direcional das primeiras horas até as últimas foi direcional da semana passada. E é aqui que esse SMT que esse operacional tem que ser posto à prova, entendeu? É nessas semanas, é pegar essas semanas, tá? Por exemplo, momentos assim acumulados, a pessoa ficar mais de fora, mais tranquilo. Depois desses 3 dias, eu olhei o mercado, já saí, e aí, e aí que veio a ideia de eu mandar isso para vocês, porque realmente, se não fosse essa ideia de 2 horas da antecipação do SMT, eu provavelmente não teria clicado essa semana. Aqui eu vi que umas pessoas também mandam pegar aqui, né? Essa vela aqui das 17 horas, da mínima do dia anterior, tá? No outro dia, às 5 da manhã, manipulou e no EURUSD ainda estaria aqui em cima. Querendo ou não, é no SMT, tá? No SMT, se a gente vir por 2 horas, manipulou nas primeiras 2 horas do candle de 5 horas, tá? E aqui, se a gente pega nessa antecipação, seria o caso onde o stop ficaria maior, tá? Então, tem dessas também de acontecer, de o stop ficar maior. Logicamente, no mercado nada é 100%, então é o risco do operacional, é o risco do, do modelo também. E quando acontece de aumentar assim o stop? Cara, aí vai depender muito do meu take técnico, tá? Mas geralmente 2 para 1, 2,5, 3 para 1, eu já saio. E é isso. Caso eu venha aqui, tá próximo de finalizar esse candle de 2 horas na antecipação, eu já venho aqui, já vejo onde está o meu take técnico, tá? Se não pagar 2 para 1 até lá, aí às vezes eu nem, tá? Nesse caso aqui, aumentou o stop e também ainda daria stop, tá? Então normal. Vamos caçar aqui mais alguns exemplos também agora da semana. E aqui, que beleza. O outro risco da confirmação ser invalidada no 4 horas, tá? Aqui, bonitinho, tudo direitinho, estrutura de 4 horas, comigo, o ativo veio, esse low aqui foi manipulado por esse, e aqui também finalizou 4 horas, manipulando esse low. Só que se vimos por 2 horas, esse também foi uma entrada que eu peguei, tomei esse stop, tá? No 2 horas, aqui, finalização da vela das 5 da manhã, abertura da vela das 9, manipulou no 2 horas, e aqui não manipulou, tá? Então, entrada, peguei até um pouco mais mal essa entrada. Veio a próxima vela das 9 de 2 horas e invalidou esse SMT de 4 horas. Só que o ponto positivo dessa ação aqui, tá, de quando invalida o SMT de 4 horas, é que geralmente o viés era errado. Nos backtests que eu faço e que eu já fiz e que eu observei esse SMT de 4 horas sendo invalidado logo depois, é porque o viés estava errado, tá? E aqui o que que aconteceu? O que que aconteceu aqui? Tá? O viés era a gente vir até esse raio aqui, tá? Porque caiu bem lento, quebrou essa estrutura. Então minha ideia era ele vir nesse raio. Então, logicamente, eu queria, tá? Queria compras. Também tinha muitas liquidez aqui. Então, enfim, eu queria compras. Só que ele aconteceu o quê?
nos topos, tá? Naturalmente, SMT nos topos, o viés errado, mas tudo bem. Se a gente for ver aqui, ele manipulou os topos também aonde? Nas primeiras duas velas, 2 horas, de H4. E as outras 2 horas, tá? Então, se eu tivesse atento e com essa visão de queda, também teria reduzido meu stop, que a manipulação aconteceu nas primeiras, tá? E aí nas próximas 2 horas o preço teve uma expansão. Então reduziria aqui no mínimo também 50% o meu loss. Aqui também é mais um exemplo, tá? Mais um exemplo de entrada que eu fiz. Essa aqui foi todas as entradas que eu vi no ao vivo. E eu realmente fiz entrada da low de 1 da manhã, manipulado por as 5 da manhã, tá? No USD, a gente vem por 2 horas, ver essa manipulação acontecendo. Aconteceu nas primeiras 2 horas do candle de 5 da manhã. Então aqui eu também até peguei um pouco depois. A gente pega aqui, nas próximas 2 horas, o preço também deu uma leve expandida, também reduziria o meu stop, tá? Também reduziria. Então assim, eu estou costumando a operar, mesmo diminuindo meu stop, pegando 3 para 1, tá? Eu deixei fixo isso, mas eu vou dar também outra possibilidade para quem usa o operacional de H4 e quer fazer com que ele seja mais rentável, ele dê mais risco-retorno, tá? Vou dar esse exemplo aqui de quando o preço, por exemplo, diminui o stop loss, tá? Se eu pego na finalização do candle de H4, nesse caso eu sempre pego de novo no ativo que tem o topo fundo de referência, eu pego aqui, operacional querendo ou não, aí fica a critério 2 para 1 ou 2,5. Eu gosto de pegar 3 para 1, tá? 3 para 1 para mim é um risco retorno que eu acho ideal. Então em si o operacional seria isso, tá? Finalizou o candle de 4 horas, finalizou o CMT, entrada no fechamento, na abertura do novo candle, stop no topo, tá? Esse seria a entrada tradicional. Como que eu posso aumentar em relação a isso? Peguei na confirmação de 2 horas. O preço diminuiu meu stop, tá? O preço diminuiu meu stop. O que é que eu faço? Deixo o take na referência de, tá? 4 horas é o mais importante, ainda assim é o mais importante nesse operacional do SMT de 4 horas. E aí aqui seria a entrada aqui, tá? Diminuiu. A gente sabe que no 4 horas 3 para 1 aqui, então eu pegaria 4,88 vezes o risco em uma entrada que provavelmente eu só pegaria 3 para 1. Tá? No melhor dos mundos pegaria 3 para 1. Então só de eu antecipar o SMT de H4, eu também já consigo deixar nessa ideia ter mais ter mais risco retorno, tá? Então essa é a outra ideia de pode pegar aqui, eu estou utilizando 3 para 1, então diminuir o stop 3 para 1 já saio, mas também pode ser essa ideia no próprio ato, deixar 3 para 1, né, no SMT de H4, e aí aqui você pegaria quase 5 vezes o risco, com o mesmo movimento que tu pegou e foi mais rentável, tá? Então essa é a outra ideia como pode ser utilizado se você quer um risco retorno maior. Só que aí eu utilizava assim, tá? Eu fazia o backtest assim, só que aí me veio essa ideia de
se nesse caso aqui já pagou 3 para 1, tá? Então, todo esse movimento aqui é incerto, mano, prefiro botar meu dinheiro no bolso, 3 para 1 já tá lindo, já tá maravilhoso. E é isso, então no 3 para 1 agora, hoje em dia já saiu, mas fica também essa ideia de, de possibilidades, tá? Deixa eu ver se eu só encontro. Aí aqui a outra ideia também, a outra ideia aqui, que normalmente pode acontecer, aqui temos um low do dia anterior, tá? Low do dia anterior, o ativo veio, também formou o candle da 1 da manhã, no candle das 5, o euro manipulou tanto o low das 1 da manhã, como o low do dia anterior, enquanto o GEU não. O GEU não manipulou nenhum nem outro, tá? Aí a gente vem no 2 horas, vamos ver se teve essa confirmação. Vamos ver se é um stop mais barato, tá? Candle das 5 da manhã, podemos ver que ele manipulou nas últimas 2 horas. Nesse caso, não tem o que fazer, é SMT normal. Aí entra o operacional normal, tá? Pega no fechamento e aí pagou 3, tá? Então, assim, a ideia é essa. A ideia é os SMT de 4 horas. Percebe que aqui não tem nenhuma no mesmo candle de 4 horas. Não, tem que finalizar um candle. Nasce o outro e assim, é antecipação. Não, é, tá? É, vamos fazer mais um exemplo aqui. Tipo, candle máxima da 1 da manhã, tá? Primeiro candle às 5, primeiras 2 horas do candle das 5, aqui ele veio, diminui também o stop, tá? Ó, finalizou aqui, entrada aqui, entrada aqui, e aí 3 para 1. Então, mais uma vez, o stop foi diminuído, tá? Foi diminuído. Ah, não peguei nessa confirmação de 2 horas. Aí eu pego normal na de 4 horas, tá? O importante ainda é o candle de 4 horas, entendeu? Então, não peguei na de 2 horas, 4 horas marcha, entendeu? Mesma ideia, finalizou, pegou, stop no topo, tá? Então, assim, a ideia é essa, bem simples e objetivo, mas que para mim mudou muito o meu resultado em relação, tá? E aí, fica aqui as métricas, novamente, fica aqui as métricas, não é um estudo aleatório, eu já fiz o estudo de 2024 inteiro, só disso, só olhando os SMT de H4, vendo as 2 horas, quando ele manipulava em 2 horas eu ficava de olho, e em 2024 inteiro, mais de 120 entradas que eu analisei. Em 70%, quando a manipulação era nas primeiras 2 horas, reduzia o stop. Tá? E aí, com 2 meses eu testando, 2 meses cheios, completos, quase 30 trades, está aqui também, 79% das entradas. Na confirmação de H2, reduz o stop. Então fica essa ideia para quem gostou, dá um backtest e faz suas análises. Lembrando, eu só opero euro e GBP, tá? Então não sei como é que fica nos outros ativos. O estudo é só para euro e GBP. E também pegando no ativo mas fica aí esse estudo para quem também utiliza esse operacional ainda que o GK passou.
é uma melhoria, tá? E é isso. Alguém tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta também? Mas no mais, em relação ao estudo, a ideia é bem simples e básica e eu mostrei alguns exemplos no gráfico, principalmente da semana passada, tá? Mostrei também exemplos que deram ruim, tá? Em 30 trades, apenas um, o SMA não foi confirmado, entendeu? Então mostrei exemplos bons, mostrei exemplos que também aumentou o stop loss e exemplos também que foi a manipulação realmente nas últimas 2 horas, tá? Mas no mais é isso mesmo, é bem simples e é apenas uma ideia de observação de mercado aí para vocês, beleza? Bom, cara, top. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Pelo que eu vi pelo 2 horas aqui, quando você falava, eu tava até olhando, né, quais seriam as velas de 2 horas. É jogo também pro pessoal. 11 horas da manhã ali, de Nova York, né, que você pega. Pô, bem interessante, cara, na verdade, bem interessante. Dá pra fazer muita antecipação de SMT mesmo, mano. 70%, pô, é coisa pra caramba, viu, cara? É, mano. E cara, não foi tipo poucas entradas que eu analisei, tá? Realmente foi bem muita entrada. E no ao vivo também, que eu tô apenas há 2 meses, mas também o resultado tá sendo bem positivo, entendeu? Somente. É, mano, acho que então da minha parte é isso, Dica. Se alguém tiver alguma dúvida aí, Bom, cara, eu achei interessante, mano. Bem interessante mesmo. É um pouco similar do que eu tô fazendo ali dos estudos de 1 hora, né? É que, como eu utilizo uhum. o horário das 9 horas, já deixei nessa confluência das 9 horas. Mas, bem interessante, cara. Bem interessante mesmo, mano. Isso daí cabe muito bem, né? Às vezes o pessoal. Por exemplo, a gente tem uma correria da vida Muito bem. e você tem algum horário ali só pra você olhar. Então é interessante já deixar alarmes, tipo, específicos desses horários. Porque aí você chega 11 horas da manhã de Nova York, por exemplo, deixa o alarme ali, é um horário que você tem livre, você chega ali, olha, se o SMT já rolou, bom, só você fazer sua entrada ali e é isso. É isso, cara, bem interessante mesmo. É isso, O seu áudio cortou um pouco, mas deu pra entender bem exatamente. a ideia que você passou aí, cara. Se Aquilo, né? porventura, se porventura alguém ficar com dúvida depois, só procurar o Igor aí. Vou mostrar o perfil dele, né, pro pessoal. Do João Igor, ó. A foto aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só enviar pra ele aí, beleza? Também tá lá na parte do projeto SMT, né? Então, tem alguém aqui que não está no projeto SMT? É que a grande maioria do pessoal ali já meio que foi saindo, né? Mas é que todo mundo tá no projeto SMT, né, galera? Quem não tiver no projeto SMT tem que me avisar aí, tá? Porque senão vai ficar sem bastante aulas ali do projeto SMT, tá? E as aulas do projeto SMT não tá salvo na playlist onde fica as aulas do VIP. Tá a par. Eu utilizei, na verdade, o projeto CMT como um refino pra saber quem no VIP tava online e quem não tava. Então, quem não deu um alô, tá fora. É isso daí. É bom que pode ser o modelo de entrada após ter um viés do ativo. Sim, Charles, exatamente isso, né, cara? E é bom também, porque, por exemplo, hoje você não tá no projeto CMT não, Fly? Lógico que você tá no projeto CMT, bobinho. Tá com cargo aqui, projeto CMT. Vai. As aulas tá lá no... Você não tá no grupo do WhatsApp? No grupo do WhatsApp que tá a playlist lá. Eu deixei no grupo do WhatsApp, a playlist das aulas. Beleza, João. João caiu, mas tá de boa. O que eu ia falar, cara? Você me cortou agora. Tem algum áudio vazando aí, galera, e dando retorno aqui pra mim. Se puderem mutar aí, agradeço.
Deu um branco do que eu ia falar. Ah, lembrei. Sim, exatamente essa questão aí. Uma coisa bacana pra vocês, por exemplo, gravem essas questões dos horários. Então vocês sabem que a maioria das movimentações vai surgir em York AM. Não tenho tanto tempo, tenho que trabalhar, etc. Tenho que olhar em horários específicos. Cara, marca ali, tipo, coloca aquele alarme vertical, né, que fala ali sim, na vela das 11 horas da manhã, por exemplo. E aí você vai olhar, tipo, pô, 9 horas já vai ter ocorrido, 10 horas já vai ter ocorrido, você vai pegar pelos gráficos de 2 horas. Faz sentido, entendeu? É uma boa. Pra quem tem a vida um pouco corrida aí, cara, dá pra poder fazer isso daí de boa, velho. Então, simplesmente é só essa relação de estudo. Outro ponto, como eu tinha falado pra vocês, a ideia do projeto SMT era só pra poder estruturar uma ideia pra vocês e poder mostrar pra vocês como que realmente é feito o modelo operacional. É assim, assim, assado, com os backtests, fazendo as validações, pô, funciona, a longo prazo isso aqui é mais lucrativo, ponto final, tá pronto ali o modelo de negociação. Aí o Pagoto veio, pegou a ideia desse modelo, pô, destrinchou ali da forma que ele tá utilizando. Bom, conseguiu ali aprovar seu teste, etc. 2 meses aí, o cara já passou em todas as suas fases, já tá fazendo seu dinheiro aí. João também, na mesma questão. Então utiliza aquilo ali como base, principalmente para aqueles que estão sem modelo de negociação, utiliza aquilo ali como base para poder bolar uma ideia ali de como que você vai operar. Garanto para vocês, se vocês tiverem um modelo claro, objetivo do que fazer, de como fazer e de quando fazer, eles vão alcançar os resultados muito mais rápidos do que talvez vocês alcancem aí nesses anos aí de jornada de trade. Então coloquem isso na cabeça. Vale muito mais a pena você ter um modelo ali enxuto, claro e objetivo para poder executar durante esse ano todo, cara, do que você ficar mudando as coisas, velho. Então pega essa ideia aí que está sendo passada para vocês, o estudo do Pagoto, o estudo do João, toma isso daí como exemplo e começa a desenvolver o próprio estudo de vocês, tá? Porque senão, ó, já estamos no mês 8 aí de 2025, tem muita gente que ainda não saiu do lugar ainda, então, pô, vai, vamos calibrar aí, vamos dar uma calibradinha, porque às vezes 2, 3 meses aí de foco total pode trazer os resultados que vocês estão buscando aí em anos, então tenham isso daí em mente, tá? E sim, deu pra entender, o João travou um pouco ali as suas aulas, mas. A sua voz, mas deu pra entender sim a visão que você passou, deu pra entender a perspectiva de 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, ó, dos gráficos de 2 horas, até eu tô confuso aqui, já tô com sono. Mas deu pra entender a ideia de 2 horas. É uma ideia bem interessante aí, pô. Na síntese, é a mesma ideia do 4 horas, só sintetiza no 2 horas, galera. Essa é a questão. Só que tem um ponto de destaque aí que o João comentou, que é a questão do ativo, tá? Ele só opera naquele que não fez o SMT, porque ele sabe onde ele vai deixar o stop dele. Então tome cuidado nisso daí. Outra questão é Euro e GBP foi os ativos que eles fez o backtest dele. Então, outro ponto aí, tá bom? De resto, eu acho que é isso. Vou finalizar a gravação para não ficar tão longo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar aí para o João, tá? Esse daí é o perfil do João, todo mundo tá vendo. E se for mandar alguma dúvida de SMT, enviem lá no bate-papo do projeto SMT, tá bom? No mais é isso, tamo junto, finalizando a gravação por aqui. Abraços e boa semana de negociação para todo mundo.